plenário da Câmara aprova medida provisória que transfere da União para as universidades o pagamento das taxas do financiamento estudantil. Comissão Especial da Reforma Política discute o plano de trabalho proposto pelo relator, que quer votar com celeridade os pontos em que houver consenso. E esta edição destaca também: cerca de 1.000 taxistas vieram a Brasília manifestar apoio a projeto de lei que proíbe aplicativos de transporte individual como o Uber. Portadores de doenças raras reclamam da demora do governo em liberar o fornecimento de remédios, obrigando os pacientes a recorrer à justiça. Boa noite em Brasília, 10 horas e 46 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara analisou hoje duas medidas provisórias. Uma transfere da União para as universidades o pagamento das taxas aos bancos na concessão dos empréstimos do FIES, o financiamento estudantil. A outra flexibiliza o horário de transmissão do programa Voz do Brasil. A gente conversa agora com a repórter Dini Moraes, que acompanhou a sessão no plenário Ulisses Guimarães e tem os detalhes. Olá, Dini, boa noite. Os deputados conseguiram concluir a votação dessas propostas? Boa noite, Jaciene. Quase concluíram. Na verdade, os 2 textos principais das medidas provisórias foram votados. Só ficaram faltando 8 pontos na medida provisória 742, que trata da flexibilização do horário de veiculação da Voz do Brasil. Esse texto ele permite que a transmissão da Voz do Brasil não seja mais agora obrigatoriamente em cadeia nacional de rádio às 7 horas da noite, mas sim entre as 7 horas da noite e as 9 horas da noite. Vamos acompanhar como foi o início dos debates de hoje. Antes das votações, uma reclamação do presidente, por causa da demora em haver deputados suficientes para começar as deliberações. Nós devemos, de forma harmônica, tentar construir um entendimento. Se o combinado do quórum ainda não foi atingido, a gente não pode também ficar esperando até às 6 da tarde, porque depois vai até 1 hora da manhã de novo e todo mundo fica reclamando do excesso de horas na madrugada de trabalho nesse plenário. Com quórum suficiente, foi a vez de discutir a medida provisória que autoriza as rádios a veicularem a Voz do Brasil entre 7 e 9 da noite. Inicialmente, essa variação no horário de transmissão valeria só durante as Olimpíadas e Paralimpíadas, mas uma mudança feita pelo Congresso quer que essa possibilidade seja permanente, o que não era consenso entre os deputados. Esse Brasil pertence aos brasileiros, não pertence às empresas que querem ganhar lucro ou que querem o horário nobre para ficar a seu bel prazer. Pertence ao povo brasileiro, que tem um direito à informação para que possa se posicionar e possa dizer não à retirada de direitos que está em curso. Nós estamos hoje revigorando a Voz do Brasil, fortalecendo os veículos de comunicação e respeitando os ouvintes, que terão a oportunidade democrática de ouvir a Voz do Brasil em diferentes horários, estabelecidos e predestinados em algumas horas, que não vai interferir na sua audiência. Os 8 pontos que foram destacados pelos partidos políticos para serem votados separadamente dessa medida provisória estão previstos para serem votados amanhã de manhã. Então, a outra medida provisória, Jaciene, que é a 741, transfere para as faculdades particulares a obrigação de pagar as taxas de administração do financiamento estudantil, o FIES, aos bancos. Hoje, essas taxas administrativas são pagas pela União, pelos cofres públicos. Equivale a mais ou menos, na verdade, equivale a 2% do valor que é repassado para as universidades para que seja paga, então, as mensalidades dos estudos dos estudantes nessas universidades particulares. Segundo o governo, se ela for aprovada e se forem mantidos os contratos da forma como estão, o número de contratos do FIES, pode trazer uma economia de 400 milhões de reais por ano. Essa medida provisória só foi possível ser votada depois de um acordo entre os deputados do governo e os deputados de oposição, retirando, então, do texto a possibilidade de colocar o nome do estudante, se ele estiver inadimplente, e do fiador dele no cadastro de créditos não quitados do serviço público, o CADIM, e na dívida ativa da União. Isso tendo sido retirado do texto, então a medida provisória foi aprovada e essa sim, integralmente, portanto, vai ao Senado e lembrando que ela precisa ser votada até sexta-feira, senão perde a validade. É com você, Jaciene. Obrigada, Dini, pelas informações.
Cerca de 1.000 taxistas vieram a Brasília nesta terça-feira se manifestar a favor do projeto de lei que proíbe o uso de aplicativos de transporte individual de passageiros, como o Uber. Taxistas de todo o Brasil vieram a Brasília manifestar apoio ao projeto que especifica o táxi regulamentado pelos municípios como única opção de transporte individual remunerado de passageiros. Se for aprovado, o projeto pode jogar na ilegalidade aplicativos como o Uber, que tem funcionado em várias cidades brasileiras, amparado em decisões judiciais e em decretos municipais. A questão aqui não é Uber, a questão aqui é legalidade e concorrência dentro da legalidade de forma igual. Porque hoje o taxista ele é vítima de uma concorrência desleal, de uma empresa que não tem a tutela do Estado, que não paga o ISSQN municipal, que não vistoria os seus veículos, que não recolhe impostos, né? Ela ganha 25% de todos os carros que estão trabalhando no Brasil inteiro, sem pagar devidamente o imposto sobre isso. Então, não só nós taxistas estamos sendo lesados, o cidadão, de uma forma geral, está sendo lesado. É muito importante que o Uber tenha equivalência com relação a tributos, por exemplo. E isso já acontece. Por exemplo, o táxi não paga IPVA, o Uber paga IPVA. O táxi não paga ISS, que é o imposto sobre serviço, o Uber paga. Por outro lado, o táxi paga outros impostos que o Uber não paga. Mas se você for ver, a taxa é basicamente a mesma. Enfim, então esse discurso de que não se paga tributo, ele não é real. Os líderes pediram que a gente criasse um grupo de trabalho para discutir uma redação, né, porque a maioria dos líderes entende que, de fato, há uma disparidade entre um sistema e outro, mas não se pode criar uma regra para inviabilizar o Uber, que, na verdade, tem que se criar uma regra para harmonizar os sistemas, porque esses problemas vão acontecer em várias áreas, na rede hoteleira, no táxi, porque a modernidade ela vem, os sistemas vão aparecendo, as novidades vão aparecendo, e a gente não pode, porque apareceu um produto que tem sido bem avaliado pela sociedade, restringi-lo a favor de outro. Eu acho que a gente tem que ver uma fórmula que harmonize os dois sistemas para que todo mundo possa conviver em harmonia. A nova Comissão Especial da Reforma Política discutiu nesta terça-feira o plano de trabalho. O presidente, o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, espera votar pontos consensuais ainda este ano. Mas já nesta primeira etapa houve discordância entre os parlamentares. Nos últimos 10 anos, foram feitas 5 tentativas de reforma política na Câmara. Desta vez, o relator apresentou um plano de trabalho que propõe encaminhar pontos consensuais para a votação à medida que o debate avançar. Ele não quer esperar o relatório final, que deve incluir pelo menos 10 temas. Financiamento, sistema eleitoral, descompatibilização, registro, pesquisa eleitoral, participação feminina, participação da sociedade, entre outros. E vamos começar em tese pelos mais tranquilos. À medida que a gente for construindo maioria sobre esses pontos, a gente vota na comissão e leva para o plenário. Parte dos deputados considerou a estratégia um erro. A população quer saber da mudança no sistema eleitoral para ter mais representatividade no parlamento. Então a gente vai votar prazo de inscrição de candidatura, detalhes como esse que não impactam em nada no sistema político. Eu considero que, inclusive, o resultado final pode ser um resultado exótico, porque pode ter incongruências entre temas que tenham sido votados parcialmente. A deputada Luísa Erundina, que participa de comissões de reforma política desde 1999, também criticou o plano de trabalho. Lamentavelmente, a cada proximidade de uma outra eleição, aí inventam uma comissão especial de reforma ou então fazem uma lei, sem qualquer discussão com a sociedade e termina alterando só regras eleitorais e não mexe, por exemplo, na estrutura partidária, não mexe nas regras que disciplinam os processos eleitorais. Mas o presidente da comissão acredita que desta vez o resultado pode ser diferente. Nós acabamos de sair da eleição onde ficaram os políticos insatisfeitos com o atual sistema e onde ficaram também a população insatisfeita, e demonstrou claramente isso através do grande número de votos em branco, nulo e a abstenção, a não ida às urnas. O deputado Marcos Pestana, que participou de 3 comissões de reforma política nos últimos 6 anos, concorda. O Brasil precisa mudar
e eu acho que a realidade está madura para isso. Não sei se a correlação de forças presente no Congresso Nacional vai permitir que a gente chegue a bom porto. O Conselho de Ética da Câmara ouviu nesta terça-feira 3 depoimentos no processo contra o deputado Jean Willis. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter cuspido no deputado Jair Bolsonaro durante a votação do impeachment. Câmara dos Deputados, 17 de abril. Foi aí que teve início a representação contra o deputado Jean Willis. No Conselho de Ética, a defesa apontou que ele é alvo de bullying homofóbico. O cuspe teria sido só uma reação. As agressões que estão contidas no vídeo e as palavras que são proferidas, elas podem sim, dependendo da forma como são dirigidas, independentemente do conteúdo das palavras, serem palavras altamente ofensivas. Tchau, querida, virar expressão homofóbica, isso aí vai para o anedotário parlamentar. Mas o vídeo tem mais um detalhe. A questão colocada é: será que a ação foi premeditada? O Chico aí do vídeo é o deputado Chico Alencar. No Conselho de Ética, ele criticou a edição do vídeo e garantiu que a conversa foi só depois do ocorrido, não antes. Faz-se uma fala labial absolutamente falsa, mentirosa. Como se o deputado Jean Willis tivesse chegado e falou: vou cuspir no Bolsonaro. Isso para sustentar a tese mentirosa e falta de premeditação. Isso é uma deslavada mentira. O episódio da conversa do Jean comigo ocorreu depois do fato. Outros 2 deputados que testemunharam o caso também foram ouvidos. Um deles foi Sóstenes Cavalcante. Era difícil ouvir e identificar tudo num plenário daquele jeito, mas eles não tiveram encontro físico, pelo menos naquele momento da cusparada. As diferentes versões devem terminar em um só relatório, que caberá ao deputado Ricardo Izar. Nós vamos analisar todas as imagens, descartar, lógico, aquelas que foram editadas, para ver o que aconteceu de fato. Se foi uma ação, se foi uma reação, para cada tipo de atitude existiu uma penalização. O Conselho ainda tentou votar 2 outras representações que acabaram ficando para amanhã, já que não houve quórum para isso. Nesta quarta-feira, os deputados também vão ouvir 4 depoimentos no processo contra o deputado Jean Willis. Nesta terça-feira, após um encontro com o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ressaltou a harmonia entre as 2 casas e afirmou que matérias aprovadas pelos senadores serão prontamente pautadas na Câmara. Assim que o prazo da repatriação acabou, os senadores disseram que iam tratar do tema. Nós não vamos competir com o Senado. Se o Senado falou que vai tratar do tema, nós vamos aguardar o Senado. Da mesma forma, quando nós formos tratar de um tema, a gente vota e depois o Senado vota. Aqui é tudo em harmonia. A gente trabalha em harmonia e em conjunto. Se o Senado aprovar, a Câmara vai pautar. E você vai ver depois do intervalo, deputados participam no Marrocos da 22ª Conferência sobre Mudanças Climáticas, promovida pela ONU. E você vai ver também: portadores de doenças raras reclamam da demora do governo em liberar o fornecimento de remédios, obrigando os pacientes a recorrer à justiça. A gente volta já. A COP22, a 22ª Conferência Quadro das Partes sobre Mudanças Climáticas, que acontece em Marrakech, no Marrocos, reúne mais de 190 países que negociam os primeiros passos para regulamentar o Acordo de Paris. O documento passou a valer oficialmente no último dia 4, depois que mais de 55 nações, inclusive o Brasil, transformaram o texto em leis nacionais. Juntos, esses países respondem por pelo menos 55% das emissões globais de gases responsáveis pelo aumento da temperatura no planeta. O Congresso brasileiro está participando do evento promovido pela ONU. Uma comitiva de parlamentares está em Marrakech e o deputado Luiz Louro Filho, do PSB de São Paulo, que preside a Comissão de Meio Ambiente, conversou por telefone com a nossa reportagem. A minha missão aqui, aprovado na nossa comissão, foi representar a Comissão de Meio Ambiente. Nós viemos uma delegação pequena da comissão, são 4 parlamentares, 2 deputados nesta primeira semana, eu, deputado Luiz Lauro, presidente da comissão, e o deputado Stefano,
do estado de Minas Gerais, e na segunda semana estará aqui o deputado Trípoli e o deputado Nilton Tasso, né? Sempre, por todo o período, a comissão sendo representada aqui nesse evento importante, que é um evento de ação e implementação do que foi decidido na COP21 em Paris, né? A questão o acordo entre os países na questão da emissão de gases de efeito estufa, de regulamentar para que o aquecimento global nos próximos 20 anos não ultrapasse. O acordo foi feito em 2 graus centígrados, mas existe um esforço para que não aqueça mais do que 1,5 graus centígrados, também focando nos países mais poluidores e que mais emitem os gases de efeito estufa. Cada delegação tem os seus negociadores para que possam, entre os países, fazer essa negociação para que cada país poluente, cada país que emite muito gás de efeito estufa, cada país que tem, infelizmente, contribuído com o aquecimento global, para que possa fazer a sua parcela, ajudando para que o mundo ganhe com isso. E quando ganha o mundo, ganha cada um dos países. Você viu ontem aqui no Jornal da Câmara que o Brasil está envelhecendo mais rápido do que se imagina. E para garantir aos idosos um envelhecimento seguro, é preciso começar a planejar o futuro agora. Nesta terça-feira, a Comissão do Idoso da Câmara deu continuidade ao debate sobre o tema e realizou o seminário Direitos e Garantias para um envelhecimento seguro. Veja na reportagem. Em 2050, 30% dos brasileiros terão mais de 60 anos. Portanto, daqui a 34 anos, seremos considerados uma nação envelhecida. O número é da Organização Mundial da Saúde e os dados do IBGE não são diferentes. Em 2015, o número de pessoas com 60 ou mais anos de idade totalizou 24 milhões de pessoas. Ainda segundo o IBGE, em 2050 contaremos com mais de 66 milhões de pessoas nessa faixa etária. Em 2050 serão 66 milhões. Como resultado desse processo de transição demográfica, em 2050 contaremos com 29% da população brasileira com igual ou superior a 60 anos. Nós temos um aumento na expectativa de vida. Eu, quando nasci, eu tinha uma esperança de vida de 43 anos. Hoje são 75 anos. Como eu disse antes, 30 anos mais de vida. E o desafio é decidir o que fazer agora para lidar com o envelhecimento rápido da nossa população. Se nós compararmos o Canadá com o Brasil, em 1950, o Brasil tinha em torno de 5% da sua população com mais de 60 anos. O Canadá, mais do que o dobro. No entanto, nós vamos ver que em 2050, nós estaremos um pouco mais envelhecidos do que o Canadá, que já tem a casa em ordem, que já tem ensino, que já tem saúde pública, que já tem o meio ambiente, que já dá emprego digno para todos os seus cidadãos. Neste seminário, aqui na Câmara, deputados, especialistas e representantes do governo debateram o envelhecimento seguro. Para todo cidadão e cidadã brasileira, ter o direito de envelhecer, viver mais, com mais qualidade e viver cada vez melhor. Esse é o futuro que eu espero poder desfrutar como idosa, mas aquilo que eu quero para mim, eu luto com todas as forças, porque é o que eu quero para todos os cidadãos brasileiros e brasileiras. A Comissão de Deputados e Senadores que analisa a reforma do ensino médio promoveu nesta terça-feira uma audiência pública com especialistas em educação. Os participantes foram unânimes em reconhecer que o ensino médio precisa passar por mudanças, mas se dividiram quanto à forma que isso deve ser feito. Alguns participantes da audiência criticaram a decisão do governo de enviar a reforma do ensino médio por meio de medida provisória. Eles alegaram que a transformação proposta é ampla e que não é possível discuti-la e aprová-la em poucas semanas. Mas o presidente do colegiado, o deputado Isalci, discordou. Ele espera que a lei seja aprovada ainda este ano e possa começar a vigorar já no ano que vem. Nós queremos ouvir todos, tanto é que aprovamos todos os requerimentos. E encerrado dia 29, o relator provavelmente já vai apresentar o seu relatório, alguém vai pedir vista, e dia 30 a gente faz a votação para que possa ir para o plenário ainda na primeira quinzena de dezembro.
Outra crítica feita por parlamentares e convidados foi a de que a reforma estaria esquecendo os professores. A deputada Maria do Rosário disse que a medida provisória não prevê a qualificação profissional ou a melhora no salário da categoria. Que façamos a ampliação da capacidade de trabalho e pedagógica dos educadores de estarem dando uma aula significativa para os alunos, que realmente eles aprendam por diferentes metodologias. Então nós temos uma crise muito forte no ensino médio, mas ela é uma crise pedagógica. Também houve críticas ao envio da medida provisória antes da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que está prevista na Lei do Plano Nacional de Educação, o PNE. Segundo alguns especialistas, o governo atropelou as recomendações do PNE para a reforma do ensino médio. Mas o professor Wilson Matos discorda. Para ele, a ordem adotada pelo governo está correta. Primeiro, nós temos que construir uma Base Nacional Comum Curricular em cima de uma nova estrutura do ensino médio. Temos que aprovar a nova estrutura do ensino médio nessas 5 grandes áreas, onde o aluno vai poder escolher a sua área de acordo com a sua vocação, o seu interesse pessoal em prosseguir os seus estudos para depois construir os conteúdos. Se construirmos os conteúdos e a lei não for aprovada, nós estaríamos fazendo uma grande discussão nos conselhos, Conselho Nacional de Educação, na sociedade, nos conselhos estaduais, e ela será inócua. Instituições que defendem o direito das pessoas com doenças raras querem que o Ministério da Saúde estimule as pesquisas e amplie a lista de remédios fornecidos pelo SUS. Pacientes reclamam da demora do governo em liberar o fornecimento de alguns medicamentos, forçando os doentes a entrar na justiça. Entre janeiro e julho deste ano, o Ministério da Saúde já foi obrigado a cumprir mais de 16 mil ações que tratam do fornecimento de medicamentos. De 2010 a 2015, houve aumento de 727% nos gastos referentes à chamada judicialização dos medicamentos. Para alguns pacientes, recorrer à justiça é a única forma de garantir a sobrevivência. O presidente da Casa Hunter, que acolhe pessoas com doenças raras, falou do desafio de pacientes no enfrentamento dessas doenças. Hoje temos vários desafios. Além de fazer um diagnóstico fidedigno, nós temos que também tratar. E quando existe algum tipo de medicamentos, esses medicamentos não são incorporados na lista do SUS. Então ele tem que correr pela justiça, né? E correr pela judicialização. Em todo o mundo já foram catalogadas mais de 7 mil doenças raras. Cerca de 80% decorre de problemas genéticos e são degenerativas, piorando a condição do paciente ao longo da vida. Para a representante do Ministério da Saúde, a judicialização não é o único caminho. Ela defende a terapia genética, que pode trazer a cura para estas doenças. Os doentes realmente tratados como eles merecem, de forma integral e recebendo as novidades mais, digamos assim, promissoras que existem no mundo. Inclusive as terapias gênicas. Hoje em dia, no Brasil, a gente não tem nenhuma terapia gênica, que é aquela que vai modificar a característica genética de nascença da pessoa para que ela corrija aquela doença, ou seja, ela se cure. A deputada Mariana Carvalho acredita que a Câmara pode contribuir estimulando as pesquisas que busquem a cura de doenças raras. Fazer projetos de leis para cada vez mais diminuir essas dificuldades, melhorar o acesso, atrair até mesmo que a gente tenha mais pesquisas dentro de centros médicos, pesquisas farmacêuticas no nosso país e fazer com que não haja tanta burocracia para esses medicamentos chegarem a essa população que necessita tanto dessas medicações. Os presidentes do Senado e da Câmara reinauguraram hoje o painel Alumbramento da artista plástica Mariane Perretti no Salão Branco do Congresso Nacional. A obra, que ficou guardada em um depósito por 20 anos, foi totalmente restaurada. Outras obras de Mariane Perretti já fazem parte do dia a dia de quem frequenta o Congresso. A artista de 89 anos, nascida em Paris e radicada em Olinda, foi a única mulher da equipe de Oscar Niemeyer. Mariane faz esculturas, especialmente pássaros, mas sua paixão são mesmo os vitrais. Foi difícil para Niemeyer convencê-la a criar vitrais para recobrir toda a Catedral de Brasília. E se ela faz obras monumentais como esta, conhecida no mundo inteiro, também faz pequenos recantos, como o interior desta capela no anexo 4 da Câmara, desconhecida até da maior parte dos funcionários da casa.
Mariane deu de presente ao Senado a obra O Alumbramento em 1978. Ela ficava em um foyer que logo deu lugar a mais gabinetes para senadores. Por isso, a obra foi desmontada e colocada em um porão, onde ficou por 20 anos. Até que em 2009 houve uma proposta da Secretaria de Infraestrutura de remontar. A partir de então foi contratada uma consultoria da artista que nos orientou sobre toda a remontagem e a repintura das peças que precisavam de repintura depois de tanto tempo guardadas, para trazer de volta a peça à fruição do público. Foi escolhido um espaço nobre, bastante visitado do Senado, onde muita gente pode ter contato com a obra e que ainda não dispunha de um painel dessa relevância, que inclusive ajuda a marcar o próprio sentido da entrada do Palácio do Congresso. A grande vantagem de o painel estar agora no Salão Branco é que é por aqui que entra a maioria das pessoas que vêm visitar o Congresso Nacional. Quando você passa por essa porta e entra na também chamada chapelaria, dá de cara com o alumbramento. No dia da reinauguração, um público diferente do que normalmente frequenta o Congresso. O pessoal das embaixadas, ligado às artes plásticas, atendeu ao convite dos presidentes do Senado e da Câmara. Renan Calheiros disse que a arte, mais do que um veículo de expressão, é o que instiga as pessoas a pensar. Para nós apreciadores, a arte, mais do que veículo de expressão, é o que nos instiga a pensar, a refletir, é o que nos alumbra. Podemos definir alumbramento, aquilo que resplandece, que nos ilumina, aquilo que lança luz. A ação de alumbrar é o que faz nossos olhos dilatar-se para admirar mais ainda o que se coloca à nossa frente. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.